Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje vamos conversar com Marcos Paulo Schlickmann sobre o colapso do sistema de transporte coletivo. De Joinville e atualmente morando em Porto, em Portugal, Marcos Paulo é engenheiro civil, mestre em planejamento do território e doutor em sistema de transporte pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal. Possui 12 anos de experiência em estudos de mobilidade, transporte público, tráfego, circulação e estacionamento. E, principalmente, é o nosso editor de mobilidade e membro fundador do Caos Planejado. A gente inaugurou o podcast em uma conversa com o Marcos sobre mobilidade urbana e agora o Marcos está de volta para falar sobre esse tema tão urgente para o funcionamento das nossas cidades. Também estão presentes ao vivo durante a gravação apoiadores do Caos Planejado. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Em agosto do ano passado, quase um ano atrás, a gente publicou um documento chamado Como Evitar o Colapso do Transporte Coletivo Pós-Pandemia. Então, só para contextualizar quem está ouvindo, né, em grandes cidades brasileiras, mais ou menos 1/3 dos deslocamentos feitos em um determinado dia são via transporte coletivo. Então, na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, são mais de 10 milhões de passageiros usando esse tipo de transporte diariamente. E a gente publicou esse documento, né, esse plano, porque a queda nos passageiros no sistema de transporte coletivo em várias cidades, né, onde estavam operando, durante a pandemia foi brutal, né, e o transporte de massa só consegue sustentar se tiver, de fato, né, uma massa suficiente de pessoas usando o serviço. Em abril de 2020, a Associação Nacional de Empresas de Transporte, a NTU, lançou uma nota dizendo que a redução média foi da ordem de 80% na quantidade de passageiros transportados e que no país 32 milhões de passageiros deixaram de ser transportados diariamente. E o universo dessa pesquisa contemplou um grande conjunto de cidades que somam quase 70% da população brasileira, incluindo as capitais. Então, praticamente todas as grandes cidades estão enfrentando crises severas nas suas operações, né? E no Brasil, as operações de transporte público são feitas principalmente através de empresas privadas sob concessões e muitas dessas empresas estão quebrando, né? Então, em março desse ano, a ANTU publicou uma nova nota relatando, né, que a redução média foi de 40% nas operações, comparado com os níveis pré-pandemia, tiveram uma diminuição de só 20% na oferta de serviços, com prejuízo acumulado de quase 12 bilhões de reais. Então, várias empresas decretaram falência, 18 empresas interromperam o serviço, 78 sistemas de transporte enfrentaram paralisações. E o problema, ele se torna ainda mais grave, dado que as operações tradicionalmente se sustentam basicamente no preço da tarifa. Então, um processo de ajuste desse sistema que se passar por aumentar a tarifa ou cortar linhas para cortar custo, diminui a atratividade do sistema como um todo, gerando um ciclo de insustentabilidade, né? Então, cada vez menos gente podendo acessar o serviço ou achando o transporte coletivo interessante. E essa situação não se restringe ao Brasil, né? O Marcos pode falar um pouco sobre o caso de Portugal e a realidade na Europa. E já em abril de 2020, né, no ano passado, a NTU iniciou a negociação de um pacote de salvamento com o governo federal, né, um auxílio emergencial que somaria 4 bilhões de reais para sistema de transporte em cidades acima de 200 mil habitantes, mediante uma série de condicionantes, né? Mas esse auxílio foi vetado pelo presidente Bolsonaro, seguindo manifestação do Paulo Guedes, com o veto confirmado pelo Congresso. Então, o intuito do plano, né, desse documento publicado pelo Caos Planejado foi apresentar uma solução diferente, já que a maioria das discussões no debate público até agora basicamente falam sobre como subsidiar as operações, né, de onde poderiam vir esses recursos, seja de novos impostos, aumento de impostos municipais, socorros estaduais ou federais, né, apesar de que esses sistemas de transporte já vinham perdendo demanda e qualidade nas últimas décadas, né, e muitas dessas empresas já vinham com problemas financeiros graves nas suas operações. Então, embora a gente não seja, digamos assim, contra a existência de subsídios, né, enfim, talvez um pacote de salvamento realmente fosse necessário, dado que o transporte coletivo faz parte da infraestrutura de funcionamento da cidade, a gente viu que, a partir dessa crise, né, poderia surgir uma oportunidade de renegociar as concessões de uma forma a tornar as operações mais eficientes, né? Então, conceitualmente, subsídios fazem mais sentido quando o sistema já é eficiente e se busca diminuir o valor para o usuário final a partir de um sistema que já funciona
adequada, né? Mas a gente sabe que isso não é a realidade no Brasil. Então, a gente vai focar o nosso bate-papo principalmente nas medidas que a gente apresentou no plano e bater um papo sobre, enfim, talvez o que mudou, né, de um ano para cá, né, e qual que é a situação das empresas hoje, o que está sendo feito em outros lugares. E, isso dito, eu queria passar a palavra para o Marcos, que pode nos dar aí uma prévia sobre como que está a situação na Europa e já partir aí para os principais pontos que a gente elencou no plano, né? Marcos, seja bem-vindo novamente, né? Acho que depois de quase 2 anos aí, a gente ficou sem bater um papo diretamente aqui no podcast. É um prazer te ter de volta sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Antônio. O prazer é todo meu e obrigado por me convidar para falar sobre esse tema que me interessa muito. Bom, primeiramente, fazendo aqui um pequeno panorama sobre a situação na Europa e mais especificamente Portugal, não é, onde eu vivo. Duas coisas aconteceram ao mesmo tempo aqui, principalmente aqui em Portugal. Mas voltando um pouco no tempo, em 2007, a União Europeia criou uma legislação própria sobre o transporte público passageiro. E é uma legislação muito arrojada, posso dizer assim, que ela ao mesmo tempo dá muito espaço para inovação, mas tenta organizar um pouco o papel do município ou o papel da área metropolitana como uma autoridade de transporte, mas ela não prende muito o produto final ou o arranjo final, como foi o caso da Margaret Thatcher, semelhante àquele artigo que eu escrevi há pouco tempo, na Inglaterra, onde a coisa era mais presa. E no Brasil é um bocado ao contrário. A coisa é presa para o lado do Estado, né? O Estado não está muito clara a relação entre o operador e o município. Isso aconteceu que essa legislação foi publicada em 2007 e os países tinham até 2017 para reorganizar as concessões. Portugal se atrasou um bocadinho e acabou que Lisboa e Porto, as duas maiores áreas metropolitanas, só início do ano passado, que lançaram um concurso público. E daí veio a pandemia, não é? E acabou atrasando o concurso. Mas o próprio concurso é um bom exemplo para o que vem depois da pandemia e a forma como ele está organizado e diz respeito um pouco aqui ao nosso ponto 4 do plano Novas Licitações, depois eu posso referir um pouquinho mais. E ao mesmo tempo, houve a pandemia. Então a pandemia, as novas redes ainda não estavam no terreno, né? Então a pandemia afetou as redes antigas, não estão em concurso. E o que aconteceu aqui em Portugal especificamente? Houve muita conversação. Primeiro houve um redimensionamento da rede, da oferta, eu diria quase semanal no início, né? Ou seja, como as coisas iam progredindo, o operador negociou com a prefeitura e passou a oferecer serviços de domingo durante toda a semana, ou quer dizer, primeiro talvez começou com o serviço de sábado, falou, agora nós vamos ter oferta de sábado, durante os dias úteis. Depois, agora é só oferta de domingo. Depois, oferta de férias, ou seja, de modo a que a queda não fosse tão grande, né? Ou seja, essa diminuição da procura, da demanda, fosse acompanhada pela diminuição da oferta. E no fim, no finalzinho do ano, o governo central aprovou, então, uma ajuda aos operadores, uma ajuda extraordinária, né? E no caso do Brasil não foi aprovada. E essa ajuda agora foi repetida, estava vendo aqui uma notícia recente, até o fim do ano, né? Então, durante este ano, eles também vão receber essa ajuda extraordinária. Então, de certa forma, é uma garantia, né? Mas essa ajuda também tem algumas contrapartidas mas assim, garante esse nível de serviço que, talvez, no caso do Brasil, sem a ajuda do governo central, possa não garantir o serviço. Agora, falando mais especificamente sobre o nosso plano. Nosso plano eu acho que mesmo antes da pandemia ele já era um tema pertinente. Acho que mesmo antes a gente já tinha essa questão de pensar no transporte público de forma mais inteligente e perceber que não é só jogando dinheiro em cima dos problemas que a gente consegue resolver os problemas, né? E os 4 pontos aqui que nós temos no plano, o primeiro, otimização do uso da via, integração com o transporte ativo, incorporação e regulamentação do transporte coletivo alternativo e novas licitações, são pontos que quase são indiferentes da situação da pandemia. Na pandemia eles se tornaram mais óbvios. O primeiro
ali a questão da otimização do uso da via. Esse é um tema já muito antigo, mas que diz respeito mesmo à questão da infraestrutura principal do transporte público principal brasileiro, que é o ônibus. O ônibus, ele anda na via pública, no tráfego misto, ou seja, anda tem algumas faixas de ônibus, alguns corredores, alguns sistemas de BRT onde tem a via dedicada na maior parte do percurso, mas, regra geral, essas são exceções, né? Regra geral, as linhas, os quilômetros são feitos no meio do trânsito. E depois, há situações aqui que podem ser otimizadas. Primeiro, o estacionamento, não é? O estacionamento, normalmente, junto ao meio-fio, é onde ficam os pontos de ônibus. Então, se o estacionamento fosse otimizado e aquele meio-fio, aquele espaço de meio-fio ficasse realmente vazio, poderia-se criar ali uma faixa de ônibus, por exemplo. E, além disso, o estacionamento em segunda fila, ou estacionamento ilegal nos pontos de ônibus também. Esse seria um primeiro ponto, não é? Ou seja, uma política de estacionamento. A política de estacionamento devia ser transversal, ou seja, as cidades brasileiras deviam ter políticas de estacionamento inteligentes, porque é um espaço muito, muito escasso e muito importante para ser desperdiçado, né, nas nossas cidades. E depois, outro ponto mais crítico, não é? Que é a parte do uso da via. Né? E aqui o uso da via, nós voltamos ao ponto do pedágio urbano, não é? Ou da taxa de congestionamento, congestion charging, ou como queiram chamar. O que nós temos aqui? Existe na verdade, formas de limitar o uso da via, não é? E, no fundo, em cidades muito grandes, o próprio congestionamento acaba por criar uma taxa virtual de congestionamento, né? Ou seja, nós muitas vezes não fazemos viagens com um motivo pouco relevante na hora de pico, ou seja, eu preciso ir ao veterinário, eu preciso ir dar banho, levar o meu cachorro tomar banho. Eu não vou às 8:30 da manhã, porque o próprio congestionamento acaba atuando como uma taxa, não é? Aumenta o teu custo percebido da viagem, não é? Mas não é suficiente, não é? Não é suficiente, porque ainda há muito congestionamento. E o principal afetado no meio disso tudo é o ônibus, as pessoas estão dentro do ônibus, porque elas acabam sendo prejudicadas pelo volume excessivo de carros que estão na rua nas horas de pico. Então, acho que tem, Marcos, sim. Acho que até tem um ponto adicional aí que eu aprendi com um amigo operador de ônibus, né, que para conseguir cumprir uma tabela de horário, né, em uma situação de congestionamento, é preciso ter mais ônibus rodando o sistema, né, que gera mais custos, mais ineficiências, passagens mais altas, né? Então, é interessante como essas coisas são interligadas. Sim, até posso fazer aqui uma pequena explicação, né? O que acontece? Quando você tem uma tabela de horários, os operadores, eles fazem o encadeamento das viagens, né? Então, o motorista que começa a viagem às 8, termina às 9, por exemplo, ele já às 9 já começa a viagem de volta. Mas se ele termina às 9:15, por causa do trânsito, a viagem das 9 ficou ali faltando. Então, para o operador cumprir a tabela de horário e fazer a viagem das 9, ele tem que falar com o motorista que está disponível e com o ônibus que está disponível para fazer aquela viagem. Então, aí ele acaba pondo mais um carro na rua e mais um motorista na rua. E isso é um custo acrescido, não é? Ou seja, a velocidade comercial, né? A velocidade comercial, se ela é muito volátil, né? Por causa do congestionamento, é muito difícil para o operador planejar em condições. Então, e até agora que o Anthony citou isso, tem uma curiosidade que aqui em Portugal ainda há muitos bondes, não é? Mas eles têm mais um papel assim turístico. Mas em algumas cidades da Europa os bondes funcionam bem como um sistema robusto de transporte. E esses é ainda pior, porque se o bonde tem uma via compartilhada com os carros, ele nunca consegue ultrapassar, né? Então é ainda pior nesses casos quando há problemas de congestionamento. Pronto, mas ali falando da otimização do uso da via, né? Há outras formas de otimizar o uso da via, né? Se quiser fugir da questão complicada que é sempre a questão do imposto, da taxa de congestionamento, né? Pode-se fugir pela parte do desenho da infraestrutura, ou seja, criar ruas onde só passa o ônibus, onde o ônibus entra em contrafluxo, com boa sinalização, ou seja, se a sinalização for bem feita, dizendo que ali não pode circular aquele tipo de veículo, só pode circular o ônibus, e assim você consegue mitigar um pouco, ou seja, melhorar um pouco, otimiza o uso da via, não é?
E, por exemplo, você tem uma rotatória, né? Você tem ali uma rotatória, né? O ônibus talvez não precise fazer a rotatória, ele pode passar pelo meio, né? Aí, claro que daí a rotatória deixa de ser uma rotatória e passa a ter semáforo, daí ela já não é mais uma rotatória. Mas pronto, é uma situação, né? Há outras coisas que podem ser feitas, por exemplo, que são os dispositivos de comunicação entre o ônibus e os semáforos, né? Que você põe um dispositivo, pode ser um OBU, que é o Onboard Unit, que é um aparelho que se põe dentro dos veículos, né? Até alguns veículos já têm as OBUs, por exemplo, Tesla e assim já tem OBUs. E depois, na infraestrutura, estão as RSUs, que é as Roadside Units. E daí eles conseguem comunicar, daí o ônibus diz, eu estou chegando. Daí o tempo semafórico muda e fica verde para o ônibus. Pronto, mas para isso é preciso que não esteja nenhum carro na frente do ônibus, né? Mas pronto, são soluções de infraestrutura que até vão de encontro com o que a gente está dizendo aqui, a otimização do uso da via, né? Não propriamente a taxação do uso da via, né? Porque é verdade que a gente não pode taxar uma via que não está otimizada, né? Temos que tentar otimizá-la. Depois, o segundo ponto é a integração com o transporte ativo. Pronto, esse aqui é quase óbvio, não é? Uma situação quase óbvia para as grandes cidades europeias, e agora me lembro assim, Amsterdão, né, e quase todas as cidades holandesas têm uma integração forte do transporte público com a bicicleta, e o transporte ativo, a grande vantagem do transporte ativo, principalmente as bicicletas elétricas, é que elas aumentam o raio de cobertura dos pontos de ônibus e dos terminais, então isso é quase um tema que devia ser pensado de uma forma normal, né, só para complementar, né, assim, dando um pouco mais ilustrando esse exemplo, né, para quem não está familiarizado. Então, digamos assim que tem uma estação, poderia até ser uma parada de ônibus, né? Sim. E o tempo de acesso àquela parada de ônibus, andando a pé, atinge um raio, né, enfim, uma distância X em metros ao redor daquela parada ou daquela estação, né? Sim. E caso tivesse acesso cicloviário, né, numa região ao redor dessa estação, né, eventualmente com um lugar seguro para guardar a bicicleta nessas proximidades, ou mesmo no próprio ônibus, né, que acho que é uma situação menos comum, aquela estação vai atingir um número muito maior de pessoas, né, para acessar o ônibus, gerando volume maior, gerando mais massa de passageiros, né, o que a gente está comentando aí, né, desde o início, de como gerar esse volume de passageiros, facilitar o acesso dos passageiros à rede de transporte. Exato. Mas aí aqui não basta criar estacionamento, né? Ou seja, é preciso pensar num plano cicloviário, né, de forma a combinar as duas redes, né, permitir que essa mudança de um sistema para outro seja seamless, né, ou seja, o mais fácil possível, e também a questão da segurança, né, você poder deixar a sua bicicleta no ponto ou no terminal e não ter problema com isso. Aliás, até na Holanda é comum a pessoa ter duas bicicletas, né? Ela deixa uma bicicleta na origem e outra no terminal de origem e outro terminal de destino, né? E às vezes ele deixa a noite inteira lá, então ele tem que confiar que aquilo está seguro. E eu acho que tem um ponto em relação a isso, Marcos, que conversa também com o que a gente tem escrito no Caos Planejado em relação ao que a gente chama assim, a abertura dos espaços públicos durante a pandemia, né? Então a gente vê aí um aumento grande na demanda para andar de bicicleta na cidade, né, de uma forma segura, para permitir esse acesso ao transporte coletivo que a gente está citando aqui, né? E esses ajustes, né, eles não precisariam, inclusive, necessariamente ser algo como uma infraestrutura permanente, né? A gente vê, principalmente no momento de lockdown, ou nem mesmo lockdown, né? O que a gente chama aqui de restrições de circulação, muito menos veículos na rua, né? E seria relativamente fácil, rápido e barato as prefeituras colocarem aí cones, né? Para gerar faixas protegidas para ciclistas, né? Nessas situações, né? Eventualmente tornando isso permanente, mas fazendo testes, né, com esse tipo de intervenção para ver, né, se gera resultado ou não.
assim, é triste como foram poucas as iniciativas nesse sentido, pelo menos aqui no Brasil. Eu não sei se na Europa isso teve mais iniciativas como essa, né? Aqui na Europa teve mais iniciativas, não, né, talvez o caso de Lisboa seja um caso interessante, mas em Lisboa já vinha há quase 10 anos a fazer um plano ferroviário e eles aproveitaram a pandemia para acelerar as obras, não é? Porque como tinha uns anos, também era mais fácil, eram a criar algumas ciclovias pop-up, eles iam, e eu sei que uma delas passou a ser definitiva, mas como tu disse, né, Anthony, foi criada de uma forma muito, assim, precária, né? Não vou dizer essa palavra, super provisória, né? E foi interessante porque foi feito um teste, né? E mostrou que a ciclovia dava bons resultados. Então agora ela passou para permanente, não é? E sim, essa seria uma forma rápida de lá está, né, criar oferta de transporte, otimizar também o uso da via, né, nesse período de pandemia, né, nesse período de confinamento. Outro exemplo que teve muito aqui nessa altura foram as intervenções de urbanismo tático, eles chamam, né, mas daí não propriamente ligadas com a mobilidade somente, mas mais a criação de espaços e a reutilização de espaços ociosos da via pública. Né? Mas às vezes acho que a gente olha muito para a Europa, às vezes, para a Europa, para os Estados Unidos, assim, e acha que eles fazem tudo bem e que o Brasil tem que ser igual. Eu acho que não é bem assim. Nós temos que olhar o que eles fazem, sem dúvida, mas as nossas cidades são diferentes, não é? E principalmente nessa parte do transporte público, não é? E isso já vai entrar no próximo ponto aqui do nosso plano. Às vezes as soluções da Europa que vão muito ao detalhe e olham não é? Sabem exatamente quantos idosos vivem em cada uma dos bairros e daí planejam uma rede de transporte a pedido, né? De demand responsive só para aqueles idosos levar aqueles idosos para o centro de saúde ou para o hospital. Quer dizer, são problemas muito específicos que às vezes não estou tirando mérito dessas soluções, não é? Mas talvez não sejam adequadas para nós, não é? Talvez os nossos problemas sejam maiores e sejam mais complexos. Marcos, se puder comentar também, né, que eu acho que casa bem com o próximo ponto, o quanto tu acha que os padrões de deslocamento em cidades europeias mudam menos do que em cidades brasileiras, né? Porque essa é a minha impressão, pelo menos, né? Pega umas cidades europeias mais antigas, que têm populações que crescem menos, com uma população mais velha, né? Assim, digamos assim, tem menos mudança de forma geral, né, acontecendo numa determinada cidade ao longo do tempo, né? Como é que tu avalia isso e como é que o próximo, né, esse ponto de incorporação e regulamentação do transporte alternativo pode ajudar? Sim, assim, aqui na Europa eu vejo que e agora eu vou falar uma coisa que eu defendo, que não há propriamente observatórios de mobilidade em todas as grandes cidades, não é? Mas há muita observação sobre a mobilidade, não é? Eu acho que os observatórios de mobilidade não é preciso ser uma coisa complexa, não é preciso ser, não precisa ter um task force com 50 pessoas observando todos os deslocamentos, mas eu acho que é um fator essencial, observar a mobilidade. E aqui eles fazem muito isso, eles observam muito a mobilidade e o governo local é muito próximo das populações, também porque há menos populações, e a Europa é importante referir isso também, não é? As densidades populacionais, há cidades grandes na Europa, mas não são cidades gigantes, não são, há algumas grandes cidades, né? Londres, Madrid, Paris, Berlim, mas mesmo essas, por exemplo, eu gosto muito da Inglaterra, penso muito no Reino Unido, não é? Tu tem Londres ali, né, com 12 milhões de habitantes, mas depois tu tem Birmingham que não chegam a 2 milhões da área metropolitana, não é? Então esses problemas, eles são muito específicos para alguns locais, não é? Não é que nem no Brasil, onde esses problemas estão muito presentes, não é? Então às vezes... E imagino que as expansões urbanas, né, ou a dimensão das áreas urbanas
urbanas também imagino que seja menor. Exato, menos espraiada. E é aquela coisa que a gente diz, não é? Quando uma rua está traçada, ela está ali para a vida inteira, não é? E para sempre, não é? Então, essas cidades cresceram de forma medieval e aquele desenho urbano ainda hoje afeta o que se passa hoje em dia, não é? E então há uma maior tendência de concentração. Então, os problemas não são tão grandes, não é? Então, quando referindo, por exemplo, aqui a questão do transporte alternativo, né? Quando há uma necessidade mesmo de um transporte alternativo, né? Muito provavelmente o governo local ele vai perceber aquela necessidade e vai acabar criando vai criar um concurso público para prover esse tipo de transporte. Se puder definir, inclusive, transporte alternativo para os ouvintes. Sim, aqui, o transporte alternativo que nós estamos já então entrando aqui já no terceiro ponto do nosso lance, e a incorporação e regulamentação do transporte coletivo alternativo. Nós estamos nos referindo aqui aos transportes de média dimensão, ou seja, não é de massa, que podem trabalhar numa lógica de massa, né? Ou seja, veículos têm volume de passageiros, mas nunca comparáveis com um ônibus, sempre no caso vans ou peruas ou assim por diante. E também podem ser um transporte de nicho, não é? Ou seja, podem atender uma demanda específica, não é um transporte tão de massa, não é? Então, falando aqui um pouquinho, voltando a tal legislação europeia que saiu em 2007, foi definida uma figura jurídica chamada transporte flexível, não é? Que Portugal tem isso, um transporte flexível. Então, e é um pouco transporte alternativo sobre a alçada do governo local, não é? Da autoridade de transporte local. Então, há concursos públicos para o transporte flexível, não é? Aqui. Há um concurso para o transporte de massa e outro para o flexível. E o flexível vai ter uma rede que vai estar completamente solta, não precisa ter nada, ou seja, até às vezes em algumas cidades aqui muito pequenas é um sistema de táxis, por exemplo, onde há uma central que faz a gestão dos pedidos e é um transporte chamado flexível, mas não é o caso do Brasil, né? O Brasil e as cidades latino-americanas, principalmente, têm um potencial grande para o transporte alternativo de peruas e vans, e eu acho que são para essas cidades que a gente tem que olhar, e não olhar com desdém e achar que essa solução é ruim ou é, como eu poderia dizer, é uma solução pior do que o transporte de massa. Não, ela pode ser uma solução muito boa, ela só tem que ser minimamente organizada, não é? E talvez a cidade do México seja um bom exemplo para isso, onde o transporte alternativo funciona bem. E no caso das cidades brasileiras, qual que seria a grande vantagem de incorporar o transporte alternativo? É que ele traz um nível, a partir do pressuposto que as pessoas são um pouco desconfiadas de usarem o transporte por causa da pandemia, né? Então, você tem aqui uma solução intermédia de conforto e de lotação que não é tão agressiva, né, quanto um ônibus, um trem ou um metrô muito cheio. E, além disso, ele é um pouco mais parecido com o carro particular, não é? Porque ele é mais... ele tem um nível de conforto um pouco mais parecido com o carro particular. Não é que nem... Ou seja, é uma solução alternativa entre o carro e o ônibus. Então, ele pode apresentar uma solução interessante para as cidades brasileiras. E nós temos alguns exemplos de transporte alternativo no Brasil, né? O caso de Goiânia com o Citibus é um exemplo, mas talvez o caso da cidade do México e algumas cidades da América do Sul também são uns exemplos. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Antônio, também tem um bom conhecimento desse tema. Eu posso comentar, né? Eu acho que é importante notar, né, que essas redes de transporte coletivo alternativo, elas se apresentam tanto, digamos assim, para esse intermédio entre o carro e o ônibus, né, inclusive em termos de preço, né, que é o caso do Citibus 2.0 em Goiânia, e é o caso do formato usado de vans em Buenos Aires, né, que são vans brancas, que têm seus próprios terminais e tem um nível de conforto superior ao transporte público tradicional, né. Mas elas também se apresentam, né, como uma solução basicamente barata para chegar diretamente do ponto A ao ponto B em um momento em que o transporte público de massa não atende muito bem, né? E esse é o caso, por exemplo, das vans no Rio de Janeiro, né, que, digamos assim, permaneceram, né, após uma regulamentação severa e a retirada de muitas dessas vans do sistema, né? Mas elas
permanecem como um meio de transporte, eu diria, essencial, principalmente para comunidades de baixa renda e favelas difíceis de acessar através das rotas, né, e das estações de transporte coletivo de massa, né? Então, assim, por mais que haja uma certa resistência ainda, né, de algumas pessoas, inclusive de alguns especialistas na área de transporte em relação a esses sistemas, né, eles definitivamente continuam sendo essenciais para uma população de baixa renda e, no caso, né, de ser um serviço superior, continua sendo uma alternativa ao transporte individual, né? Então, ele oferece uma gama diferente, né, de serviços, ampliando o leque de opções existentes na cidade. Né? Então, acho que, para mim, esse é um dos grandes benefícios que eu vejo, né? Eu não vejo por que restringir um tipo de veículo, né, por si só, né? E talvez tu possa explicar aí, bom, né, como que a gente regula isso, né? Acho que uma das grandes preocupações é em relação à regulação, e aí a gestão de meio fio, né, entra para, talvez, como um caminho, né, para resolver esse problema, e pode comentar a respeito disso. Sim, primeiro ali, tu mencionou bem ali das comunidades e das favelas, e o próprio raio de virar um ônibus, não é tão grande, né, um veículo tão grande, 10 metros, muitas vezes as curvas ele nem consegue fazer, né, numa ocupação irregular, e mesmo muitas cidades com morros, não é, basta você ter um morro e a curva ser muito apertada, o ônibus não tem que fazer a manobra 2 vezes, não é? Só aí numa situação dessa já é uma opção para ter esse tipo de veículos mais pequenos. E depois, a parte muito importante que ocorre é a questão mesmo da gestão do meio-fio, que entra mais na parte da otimização do uso da via, né? Porque o que acontece? Qual era o grande problema do grande preconceito que as pessoas tinham do mercado desregulado de transporte, né? Onde qualquer pessoa podia, com a sua perua, com a sua Kombi, começar a fazer viagens, né? É que as pessoas, partindo do pressuposto que o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, e a sinalização é completamente ignorada, não é? Eles vão ultrapassar uns aos outros e vão causar acidentes e vão chegar nos pontos de ônibus com violência e assim por diante. Mas, no fundo, nós já temos legislação para isso, né? Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos os limites de velocidade, então supostamente, a legislação, ela não é supervisionada, não é? Mas a chave disso tudo e aqui até eu posso dar um exemplo aqui de Portugal, a chave de tudo é onde ele vai parar, né? O ponto de ônibus, ponto de ônibus. Aqui em Portugal, por incrível que pareça, essas novas concessões que saíram por causa da tal reestruturação a nível europeu, você podia pedir um alvará na prefeitura e operar uma linha de ônibus. E a prefeitura raramente, era difícil ela dizer que não. E, aliás, essas linhas todas serviram de base para essas novas redes agora, né? Só que o que acontecia? Você podia, e há alguma competição, mas não é uma competição violenta. Só que o que acontece? Se eu tenho um alvará e o alvará diz, lá no alvará diz cada linha tinha um alvará, não é? Dizia os pontos que eu podia parar. Se eu parasse fora de um ponto, ou num ponto que não era meu, ou seja, que não estava no meu alvará, eu recebi uma multa, não é? Mas para isso era preciso que um policial estivesse lá me vendo, não é? Mas essa é uma forma de regular. Depois, há formas mais arrojadas, mais sofisticadas, não é? Com a tecnologia, não é? Fazer essa gestão ou seja, fazer slots, não é? Dizendo que a média teria ser quase a 1 minuto, não é? E assim é um pouco difícil, tendo em conta a volatilidade do trânsito, não é? Se tivesse 3 operadores de vans competindo, não é? Vamos dizer assim. E um iria parar a 1h05, o outro a 1h08, o outro a 1h11, bastavam se atrasar naquele ponto, não é? Bastavam se atrasar que as pessoas ali se atrapalhavam. Então, uma teórica até parece boa, mas em situações reais não funcionaria muito bem. Mas há outras opções, não é? Uma solução inteligente é a de Goiânia, onde o próprio operador oferece um serviço diferenciado. A grande questão desse serviço diferenciado, esses serviços alternativos, eles podem, no meu ponto de vista, podem atender 2 demandas. Uma mais de nicho, ou seja, uma
qualidade, e mais uma também de mais barata, né? Que seja uma alternativa mais rápida do que o ônibus. Então, e principalmente para as regiões mais periféricas, onde não se justifica ter serviço de ônibus, porque não há densidade de passageiros suficiente. Então, eu concordo totalmente contigo nisso, né? Nós temos que pelo menos dar a chance a esses sistemas, né? Pelo menos dar a chance para que eles tentem, né? Nem que falhem, né? Mas pelo menos dar uma oportunidade para pôr esses sistemas no terreno. É claro que eles iam, sim, algum tipo de competição, né? Teríamos que tentar organizar isso, mas isso é um papel importante da tal autoridade de transportes a nível municipal, né? Eu acho que um ponto que a gente deixou nesse plano, né, nessa proposta, é que esses sistemas, eles poderiam coexistir, né? Não necessariamente se eliminaria o serviço, na verdade não, certamente se manteria o serviço concessionado, principalmente nas faixas de alta demanda, né, nos eixos de transporte, nos corredores de ônibus, né, justamente pela questão que a gente está comentando da escassez de espaço, né? Ou seja, se a gente tem um metrô, um BRT, uma faixa exclusiva de ônibus, né, a gente tem um espaço limitado, digamos assim, para operadores usarem aquela rota, né, ou buscarem passageiros naquela rota, e uma gestão mais centralizada, né, com uma concessão de uso daquela rota específica, né, para operar aquela rota específica, faz muito sentido, né, em termos de gestão do corredor, né, ou de uma rota. Agora, se a gente está pensando em atender áreas periféricas que, praticamente pela natureza do desenho do transporte de massa, tem dificuldades econômicas, né, para atender essas áreas, né, por que não permitir que um serviço mais descentralizado, né, opere nessas áreas, né? Então, acho que um ponto importante aí para ressaltar é que talvez, né, esse desenho das concessões, aí já entrando, né, no último ponto, né, talvez devesse ser mais restrito geograficamente numa cidade, né, olhando para determinados focos de demanda que fossem identificados, quantificados, etc. Né? Uhum. Sim, é exatamente isso. Perceber bem que esses sistemas eles podem ter muito a oferecer, né, que criar uma oferta diferenciada de transporte coletivo. Pronto, entrando aqui então no último ponto do plano, né, a parte de novas licitações. Esse ponto é muito pertinente porque em algumas cidades brasileiras há um completo desconhecimento da situação, né, de como é que estão as licitações e até neste caso aqui o projeto de lei que foi vetado, né, pelo presidente, que era o socorro de 4 bilhões, não é? Foi recentemente, em 17 de março, os parlamentares vetaram o projeto. Ele já tratava desses assuntos, ele falava aqui que devia se rever os contratos até um dos compromissos assumidos pelos estados e municípios era rever os contratos de transporte até 31 de dezembro. Só isso aqui era uma coisa extraordinária, não é? Porque há muita coisa a ser revista, completamente, às vezes nem a prefeitura sabe muito bem qual é a dívida que eles têm com o operador, ou se tem dívida, ou não é? Só isso que seria um contributo gigantesco e eu acho que a ajuda já era justificada só neste ponto aqui, né? Depois, há um outro ponto aqui que os contratos revistos poderiam durar até 15 anos. Pronto, aqui 15 anos eu talvez acho muito. Aqui em Portugal eles fazem 7 anos normalmente, mas pronto, são parâmetros, não é, que a gente também advoga no plano que deve se repensar muito bem essas licitações, né? Deixá-las transparentes e por indicadores de qualidade e outras questões. E é interessante referir também que esses pontos do nosso plano, eles são muito pertinentes, e hoje mesmo saiu um artigo aqui, um paper do IPEA, e trata de algum desses pontos semelhantes aos nossos, não é? Entre eles o reajuste das tarifas, a parte da flexibilização dos contratos, por exemplo, também vai nessa questão das licitações, e também na parte da infraestrutura, ou seja, na parte da oferta diária. Ou seja, eu acho que eu e tu, Antônio, o Caso se antecipou aí um ano na identificação dos problemas, não é?
E pronto, eu não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar. Acho que dá para adicionar, né, que nessa questão da revisão dos contratos das concessões, a gente colocou na nossa proposta alguns itens em relação aos incentivos, não só em relação aos passageiros, como aos concessionários, né? Então, por exemplo, hoje, se eu não me engano, esse é um ponto da nota do IPEA, né? Hoje, muitas concessões operam da seguinte forma, né? O concessionário faz ali uma estimativa do custo que ele vai ter na operação num determinado ano, e a tarifa é estimada de forma a dar lucro para o concessionário, né? Em São Paulo, né, ou cidades que têm uma política de subsídio ao sistema, né, o subsídio acaba entrando para garantir o lucro das operadoras concessionárias, né? Então, o incentivo dos operadores de transporte a melhorarem o serviço é próximo de zero, né? Exato. Dado que, enfim, dependendo da estimativa de custo, basicamente vai ter o seu lucro garantido. E esse sistema de incentivos, né, em parte, foi culpado por essa constante deterioração do sistema ao longo dos anos, que no passado era uma máquina de dinheiro, né, já que a demanda pelo sistema era muito grande, né? E hoje a gente tem que ajustar esse sistema de incentivos, né, para que, de fato, a gente tenha uma operação que busque uma eficiência melhor, né, que busque redesenhar as rotas, né, de acordo com a demanda, usar veículos adequados para cada rota, né? Bom, de repente, uma rota de maior demanda tem um veículo maior, uma de menor demanda ter eventualmente uma van ou qualquer coisa do tipo, né? E do lado do passageiro também, né? Então, hoje a gente vê uma tarifa única e fixa em todos os horários do dia, quando a gente sabe que as cidades têm horas de pico, né? Por que não fazer tarifas mais baratas em horários fora de pico, né? Permitindo, né, uma melhor distribuição das pessoas no sistema, né? Permitindo mais acesso, né, às pessoas ao sistema. Então, tem casos clássicos, né? Por exemplo, uma pessoa desempregada que precisa fazer várias viagens pela cidade para entregar o seu currículo em diferentes empresas, por exemplo, né? Ela não precisaria estar pagando, né, o preço cheio da tarifa o tempo inteiro, né, já que essas viagens vão estar sendo feitas numa hora de baixa demanda, né? Exato. Então, eu acho que, né, tem uma série de pontos, né, e aí a gente coloca no plano, né, o quanto cada um desses pontos, né, pode gerar em reduções no preço da tarifa, né, em reduções de custo, né? Fora, né, evidentemente, o benefício de outros fatores, como, por exemplo, taxa de congestionamento, integração com o transporte ativo, né? Então, aí, né, a gente, acho que para fazer um fechamento aí da nossa conversa, né, eu acho que todos esses pontos, né, toda essa conversa, inclusive a própria nota do IPEA, que foi recentemente lançada, né, mostram que, olha, a gente tem muito ainda a caminhar no sentido de racionalizar, né, e melhorar não só a eficiência, mas a qualidade do sistema que é oferecido hoje e da gestão de mobilidade das cidades como um todo, né? Na verdade, assim, eu até vejo, né, a nossa proposta não só uma proposta, mas uma provocação nesse sentido, né? Né, na linha de que, puxa, ok, é válido discutir subsídios, já que, enfim, é muito provável que o sistema dependa de subsídios no futuro, né? Mas tão válido é também, né, a discussão de, ok, como que a gente muda o que a gente tem hoje, né? Como que a gente melhora o que a gente tem hoje para gerar um sistema sustentável, né? Porque senão, né, como a gente falou no início, né, a gente vai cair na velha armadilha de constantemente jogar dinheiro num problema, esperando que ele se resolva sozinho, né? E não é muito esse caminho, né, a gente já sabe que não funciona. Exatamente. Então, Marcos, a gente, enfim, antes da gravação, falou um pouco também sobre um artigo recente que falou sobre o transporte de Londres, né? Não sei se tu poderias comentar alguma coisa a respeito disso, né? De como que eles estão se adaptando, que eu acho que também é um caso que, né, mostra que isso ou seja, que o problema está sendo pensado dessa forma em outras cidades. O caso de Londres é a TfL, né, Transport for London, né,
É a menina dos olhos aí de muitos gestores, né? Porque é considerada uma das melhores empresas / autoridades de transporte, não é? Eles fazem tudo tem muito cuidado, né? A parte dos ônibus e o sistema de ônibus lá é muito interessante, são muitos operadores, não é? Vai 10 ou 15, só que os ônibus são todos uniformizados, né? São todos vermelhos, então a única forma de saber qual é o operador é ter uma pequena plaquinha assim atrás do ônibus. E o que eles fizeram ali em Londres, né? Eles pronto, também tiveram uma queda gigantesca na demanda, não é? E também buscaram ajudas governamentais momentâneas, não é? Só que eles voltam sempre tentando melhorar o sistema, sempre otimizando o sistema. E eu me lembro até que quando eu estava no MIT em 2015, o Transport for London tinha um contrato com o MIT onde o MIT prestava consultoria para só otimizar, para sempre observar e otimizar a rede, não é? Claro que falando aqui de volumes astronômicos de dinheiro, né? Mas eles estão sempre observando e tentando otimizar o sistema e também de uma forma integrada, não é? Ou seja, a parte dos custos operacionais do sistema é coberta pelo congestion charge, né? Pela taxa de congestionamento de Londres. Por quê? Porque eles partem da ideia que o congestionamento, como a gente estava dizendo lá no início, né? E como estava referindo o teu colega operador, né? O congestionamento vai gerar uma redução na velocidade comercial, então vai aumentar os custos de operação do ônibus. Então, é lógico, não é? É correto, moralmente correto, não sei se, que a taxa de congestionamento ajude a subsidiar a tarifa, né? E, sim, mas eles são... A Transport for London é um exemplo muito interessante, né? Eles são muito organizados e muito observadores da mobilidade. Né? Eu achei legal, né, nesse artigo, a gente vai colocar nos links do episódio, né? Que esse Andy Byford, que liderou agências de transporte coletivo em Toronto, Nova York, né? E agora o Transport for London, ele né, tem um trecho que diz, né, que a rede de transporte Londres, né, antes da pandemia, tinha 72% da sua receita operacional através da tarifa, né? Então é um valor alto. É um valor alto, né? Então é um valor de subsídio relativamente baixo, né? Seja por taxa de congestão ou outros, né? E que desde 2018 a TfL não tinha recebido fundos governamentais para as operações, né? Imagino que federais. E ele afirma isso com orgulho, né? O Byford, né? Bom, olha, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho sem precisar, né, de muito gasto público. Então, mostra, assim, não só uma busca pela eficiência num sistema que é reconhecidamente de qualidade, né? Sim. Como uma preocupação com o dinheiro público. Exato. Né? Uma abordagem... E não uma forma de pensar que, assim, olha, nós precisamos do maior investimento público possível, já que é um serviço público, né? Então, é uma forma de pensar que eu achei diferente de muito do que está sendo discutido no Brasil hoje. É verdade. No Brasil também outro problema é que há muitas gratuidades, não é? E não há mal em ter gratuidades, mas quem paga a gratuidade acaba por ser o outro passageiro, não é? E isso não ocorre aqui na Europa, por exemplo. Há gratuidades aqui também. Há gratuidades e, por exemplo, há gratuidades até municipais, às vezes até a própria prefeitura, mas isso é uma coisa separada, não é? É uma ação social, não é? Não é o operador que tem que recompensar um passageiro com a gratuidade do outro, não é? Perfeito. Então, por exemplo, aqui a cidade que eu vivo aqui, o prefeito passou uma lei dizendo que adolescentes até os 18 anos, eu acho, 15 anos, não pagam transporte, não é? Só que ele foi buscar receitas para isso, não é? Mas não quer dizer que eu, que vou usar o transporte, vou pagar a passagem do adolescente, não é? Ou seja, daí o operador também não fica desprevenido, não é? Ele sabe que aquele dinheiro vem de algum lugar e depois, no fim do ano, ele passa as contas para o município, para o governo central, também há gratuidades a nível do governo central, não é? Outro exemplo interessante aqui, falando um pouco que estava falando ali da variação de preço, não é? Aqui na rede do Porto, né, uma rede de ônibus, há uns tempos, eu não sei se tem ainda em funcionamento, mas tinha uma gratuidade para idosos que valia das 9 às 16,
16, das 9 da manhã às 16 só. Ou seja, o idoso, se ele quisesse andar de ônibus de graça, ele podia andar das 9 às 16, quantas vezes quisesse. Mas antes das 9, depois das vezes ele tinha que pagar. Então é uma forma de otimizar o uso do sistema e também prover uma gratuidade para esse grupo de pessoas que têm rendimento mais baixo. Então, mas isso precisa ser muito bem organizado, não é? Não pode deixar que a tarifa vai pagar tudo e ponto final, e não é? Lá está, se a tarifa tem que pagar tudo, o operador vai ter mesmo que vai investir nos políticos que patrocinam o aumento da tarifa, não é? Perfeito. Marcos, nos aproximando ao final, se tu puderes fazer uma consideração final a respeito desse debate que a gente tem tentado avançar, né? Então, de como melhorar o sistema em termos de eficiência e qualidade. É um debate que eu não vejo sendo priorizado, né, hoje, tanto pelas prefeituras, pelas operadoras, pelas discussões de reestruturação dos sistemas, né, que estão sendo negociadas agora, e mesmo pela mídia, né, as discussões realmente têm focado em como subsidiar o sistema, provavelmente reflexo da realidade brasileira, onde subsídios são raros, então talvez esse seja o grande tema do momento, mas me parece que isso pode e deve ser equilibrado com essa discussão que a gente está trazendo. Pronto, eu acho que essa pergunta é muito pertinente, né? Ou seja, primeiro nós temos que melhorar o sistema no sentido de todas as componentes do sistema têm que estar melhores, porque daí elas vão ser mais baratas também, não é? Daí talvez a lógica de precisar do subsídio seja tão grande. Portanto, começando por melhor infraestrutura, né? Ou seja, corredores de ônibus, melhor infraestrutura, faixas de ônibus, pontos de ônibus mais adequados, informação ao público que torna o sistema mais atrativo, melhores... Eu nem vou entrar aqui na questão dos melhores veículos, né? Mas isso também deveria ser, ou seja, melhorar o sistema para torná-lo mais apelativo, né? Mais as pessoas usem mais e melhorar a velocidade comercial do sistema. E só para complementar, né? Assim, seria uma melhoria na infraestrutura que não necessariamente é um subsídio operacional, mas que ajuda na sustentabilidade do sistema, né? Eu acho que esse é um ponto, né, que a gente coloca também na questão das ciclovias, né, da melhoria da gestão do espaço da infraestrutura de acesso às paradas, né? Sim. E tudo isso ajuda, né? Exato. Sim, por exemplo, né, o operador, né, o que ele faz? Ele tem um planejamento operacional para um dia útil, né, por exemplo, aquele dia, né, ele sabe que vai precisar de 50 motoristas e 100 ônibus, né, vamos aqui dar um exemplo, né, sei lá. Se ao fim do dia ele sabe que ele conseguiu obedecer aquele planejamento, ótimo, né, porque daí ele tem os custos mais controlados. Não é uma coisa muito complexa, né, é uma indústria como qualquer outra, só que a linha de produção é ao ar livre ao longo de uma cidade, mas é uma indústria que tem insumos, né, que talvez o principal é o combustível, os pneus, mas são fatores que ele tem, quanto mais previsíveis forem, melhor, não é? Então, com asfaltos melhores, com pontos de ônibus melhores, com terminais melhores, ele consegue prever, planejar o seu custo futuro melhor, não é? E depois, a parte dos subsídios e a parte da tarifa, não é? Eu acho que devia haver uma separação entre o que é serviço social, ou seja, serviço de bem-estar social ou de ajuda, não é? Para classes menos favorecidas da operação, ou seja, eu acho que a gente quer subsidiar, então vamos começar por subsidiar o passageiro, não é? E o subsidiar o passageiro são todas essas formas que eu estive referindo até agora, não é? Ou seja, se o idoso ele quer andar de graça, ele tem que ir à prefeitura, pedir um cartão e não sei o quê. E ele vai ter um cartão como todos os outros, não é? E ali vai ser descontado uma tarifa como todas as outras, só que depois a prefeitura ressarce aquele operador. Então, tu está subsidiando o passageiro, não é? Essa talvez seja uma solução melhor, não é? Se você é adolescente e quer andar de graça, você tem que fazer o pedido para andar de graça, né? Não está subsidiando o operador, está subsidiando o passageiro. Assim, é mais claro, os vários perfis de demanda, não é, da passageiro e da tarifa. Não, perfeito. Eu achei assim que valeu muito a pena a gente retomar o assunto do colapso, do infortúnio colapso do transporte coletivo no Brasil, né? Acho que a gente está gravando aí num momento onde ainda tem muita incerteza em relação ao que vai acontecer, né? Principalmente depois que esse auxílio foi vetado. Não há ainda, né, uma diretriz nacional para renegociação desses contratos. Acho que
cada cidade está fazendo algum tipo de negociação própria, né? Pelo menos eu cito aqui o caso de Porto Alegre, onde as operadoras estão tentando chegar num acordo com a prefeitura diretamente, mas ainda sem grandes alterações na forma que o sistema é operado ou que o sistema é gerido, né? Então, assim, ainda a ver, né, o resultado disso tudo, mas a gente fica aí na torcida para que a nossa situação melhore e que a gente tenha, né, enfim, não só durante a pandemia, mas para muitos anos que virão, um sistema de transporte robusto e acessível a todos que desejam um transporte melhor na nossa cidade. Exatamente, é isso mesmo. Alguma consideração final, Marcos? Não, eu acho que não. Acho que cobrimos todos os temas do plano e também acho que foi pertinente voltarmos a esse tema. É um tema muito relevante que ainda vai dar muito pano para manga, né? Porque como o plano de resgate de ajuda não foi aprovado, então, como tu estava dizendo, né, as prefeituras vão ter que estar criativos, não é? Ou apresentar um novo projeto de lei, ou não sei, ainda não sei como vão, ou vão forçar a olhar o problema mesmo e talvez fazer novas licitações e se obrigarem a otimizar, não é, todo o sistema. Isso aí. Bom, Marcos, obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Muito bom esse bate-papo e espero que a gente volte a conversar aqui no podcast com um intervalo mais curto da próxima vez. Nesse episódio, conversamos com Marcos Paulo Schlickmann. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio.